Eu, apesar da pouca idade, observei aquelas palavras de meu irmãozinho e disse a mim mesmo: quantos não deve haver no mundo que fogem dos outros porque não enxergam a si mesmos? Se você está me assistindo agora, é bastante provável que tenha algum grau de interesse em literatura, certo? E tendo interesse em literatura, também é bastante provável que já tenha lido um romance. Você deve ter ao menos ouvido falar de obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Madame Bovary, Crime e Castigo, 100 Anos de Solidão, Frankenstein. Um dos traços que todos esses clássicos têm em comum é justamente o fato de se enquadrarem no gênero romance, que, numa definição breve, é uma narrativa longa escrita em prosa, ou seja, escrita em parágrafos e não em versos, como é um poema. De fato, o gênero romance é bastante popular hoje em dia. Eu arrisco a dizer aqui no chute que é mais comum encontrarmos quem goste de ler romances do que quem gosta de ler poemas, por exemplo. Mas será que você sabe como se originou o romance? Qual texto terá sido o ponto de partida desse gênero que hoje é tão conhecido? O trecho que eu li no início deste vídeo pertence justamente à obra considerada uma das raízes do romance, A Vida de Lazarilho de Tormes e de Suas Fortunas e Adversidades, ou simplesmente Lazarilho de Tormes. Antes da narrativa em si, há um pequeno prólogo que representaria a voz do autor dessa obra e no qual se diz que será contado como vive um homem com tantas desgraças, perigos e adversidades. Esse homem, como vamos saber logo adiante, é o Lázaro de Tormes, protagonista da história. Um trecho bastante significativo desse prólogo é o seguinte: pode ser que alguém que as leia, nelas encontre algo que lhe agrade, e aqueles que não se aprofundarem muito, que os deleite. Em outras palavras, é dito nesse trecho que é possível fazer duas leituras dessa obra. Uma leitura mais superficial, visando apenas ao entretenimento, e uma leitura mais aprofundada, pela qual o leitor buscaria o sentido que está nas entrelinhas. E por que esse trecho é importante? Porque ele lança as bases do gênero romance, que é essa abertura ao leitor para que ele próprio encontre o sentido oculto da narrativa, o sentido mais profundo. Em seguida a esse prólogo, há uma dedicatória que podemos considerar não ser mais a voz do autor da obra, mas sim do narrador protagonista Lázaro de Tormes. Nessa dedicatória, o Lázaro se dirige a um destinatário, que não sabemos quem é, usando a forma de tratamento Vossa Mercê, e anunciando que vai relatar o caso, que não sabemos ainda qual é, começando não pelo meio, mas pelo princípio. Entendemos então que o texto que vamos ler consiste numa carta-resposta a um pedido feito por escrito por esse destinatário de Lázaro. O relato do caso servirá, segundo Lázaro, não só para que o destinatário tenha notícias dele, Lázaro, mas para que as pessoas que herdaram uma boa situação saibam o valor daquelas que, entre aspas, remando com força e manha contra a maré, chegaram a bom porto. Bom, depois dessa dedicatória, começa enfim a narrativa do Lázaro, na qual ele conta a própria história de vida, desde o nascimento, em formato de carta confessional. Lázaro de Tormes, que é chamado assim por ter nascido à beira do rio Tormes, próximo a Salamanca, tem uma origem nada nobre. Seu pai foi acusado de ladrão e tem uma morte nada gloriosa durante uma expedição militar, e a sua mãe, já viúva, junta-se a um homem que também é acusado de ladrão e junto de quem ela é punida. Por causa da má situação em que vive, não tendo condições de manter o Lázaro, a mãe dele decide entregá-lo a um velho cego para que o Lázaro sirva a ele como guia. Esse homem cego vai ser o primeiro de vários amos que o Lázaro vai ter, nas mãos de quem ele vai sofrer muito, principalmente vai passar muita fome, mas nas mãos de quem também ele vai ter o primeiro e talvez o principal aprendizado de vida, o de que ele deve ser astuto para conseguir sobreviver no mundo. Depois de uma vingança cruel contra esse cego, o Lázaro vai ter ainda vários outros amos. Primeiro, um clérigo bastante mesquinho. Depois, um escudeiro pobre que vivia apenas de aparências. Em seguida, um frade sobre quem o Lázaro fala de uma forma breve e enigmática. Um buleiro mau caráter. Um capelão que ajuda o Lázaro a começar a mudar de vida, porque com ele o Lázaro consegue juntar dinheiro para comprar uma espada e uma roupa, mesmo que velha, o que, nas palavras do Lázaro, faz com que ele se vista com trajes de homem de bem. E por fim, o Lázaro tem como amo um oficial de justiça, com quem ele fica muito pouco tempo por achar o ofício muito perigoso.
Depois de servir a todos esses amos e de, por causa dessas experiências, partir de um menino simples, completamente passivo diante da vida, para um homem mais ativo, o Lázaro decide garantir a ele próprio um futuro mais tranquilo. Para isso, com a ajuda de contatos, ele consegue o ofício real de pregoeiro, anunciando vinhos que estão à venda e anunciando também crimes e sentenças de condenados. O Lázaro é bem sucedido nesse ofício de pregoeiro, e por causa dele ele conhece um arcipreste, que é uma espécie de bispo, alguém ligado à igreja. Esse arcipreste casa o Lázaro com uma criada sua. O Lázaro não deixa absolutamente claro para o leitor o que está por trás desse casamento, mas é possível inferir que consiste apenas numa fachada para encobrir as relações clandestinas entre o arcipreste e essa criada. O narrador conclui o relato, que sabemos então ser o relato da vida dele, dizendo que esses últimos acontecimentos se deram no ano em que o imperador Carlos V entrou em Toledo, quando houve muitas festas. Até hoje não se conhece a edição original de Lazarilho de Tormes. O que se sabe relacionado ao surgimento dessa obra é que em 1554 foram publicadas 4 edições diferentes em diferentes lugares: Alcalá de Henares, Medina del Campo, Burgos e Antuérpia. Dessas 4 edições, as mais próximas da original, segundo o crítico Félix Carrasco, estudioso dessa obra, seriam a de Alcalá e a de Medina. Essas duas, por sua vez, teriam dado origem às outras duas, a de Burgos e a de Antuérpia. Quanto à autoria, também não se sabe até hoje quem escreveu Lazarilho de Tormes. Trata-se, portanto, de um autor anônimo. Já houve muitas especulações sobre quem seria esse autor, mas até hoje nada foi comprovado. É provável que esse anonimato tenha sido mantido por causa da afronta que essa obra representava no momento em que foi publicada. Esse anonimato seria uma forma, então, de o autor se resguardar. Mas, apesar de não conhecermos a primeiríssima edição de Lazarilho de Tormes, é possível, pelo menos, situar essa obra historicamente, já que ela é uma das novidades dessa narrativa, uma das inovações dessa narrativa, é a exposição de uma visão bastante crítica da realidade imediata, o que, aliás, inaugura a modernidade literária, porque antes não havia na literatura esse forte vínculo entre ficção e história, com H maiúsculo. Mas eu vou deixar para tratar do sentido crítico dessa obra mais adiante, aguenta aí. Tratando agora do contexto de surgimento dessa obra, o que se pode dizer é que Lazarilho de Tormes se situa na segunda metade do século XVI, na Espanha, no momento então em que o modelo de sociedade espanhola excluía do jogo, dentre outros segmentos sociais, o da burguesia, formada pelas pessoas que trabalhavam para melhorar de vida. Trocando em miúdos, a política oficial daquele momento não favorecia a acumulação de riquezas por meio do trabalho. Hoje em dia, a gente até valoriza essa ideia de crescer na vida, digamos assim, por meio do mérito, do trabalho duro. Mas, naquela época, na sociedade espanhola da metade do século XVI, isso era mal visto. Havia, então, uma dificuldade grande de ascender socialmente. Isso explica, aliás, por que um dos amos do Lázaro, o escudeiro, não tem onde cair morto, mas mantém as aparências mesmo assim. Seria vergonhoso para ele, naquela sociedade, trabalhar para comprar a própria comida, por exemplo. Então, em vez de trabalhar, ele apenas mantém as aparências de uma pessoa muito nobre, ainda que nos bastidores ele esteja em franca decadência. Vale lembrar que a gente está falando de um momento histórico fortemente marcado na Espanha por 2 eventos: a reconquista da Península Ibérica e a conquista da América. Claro que eu não vou esmiuçar esses 2 eventos aqui, mas o que importa dizer é que eles explicam a valorização da figura do cavaleiro enquanto um modelo social, por um lado, e a valorização da acumulação de riquezas por meio da conquista, por outro lado. Veja então que o burguês não se encaixa em nenhum desses modelos e por isso ele é banido da sociedade. Agora, com relação ao contexto literário, o Lazarilho de Tormes surge no momento em que o gênero narrativo que mais fazia sucesso era o das aventuras de heróis que eram cavaleiros andantes, honrados, destemidos, leais, gloriosos, que lutavam em batalhas e amavam uma donzela. Em resumo, idealizados e completamente alheios à realidade histórica do momento. Eram as novelas de cavalaria, as narrativas típicas do período medieval, geralmente narradas em terceira pessoa.
Já adianto aqui que o Lazarilho de Tormes surge em oposição a essas narrativas. Além de trazer como protagonista um anti-herói, um homem de origem desonrada, desprovido de virtudes, esse livro introduz o uso da primeira pessoa, o que traz o leitor para dentro das experiências do protagonista, como diz um outro estudioso da obra Lazarilho de Tormes, Américo Castro. Ora, para conectar o livro Lazarilho de Tormes com o que eu falei sobre o contexto histórico, é preciso destacar que um dos principais traços dessa obra é a sátira social, ou seja, as críticas feitas à sociedade daquela época, do momento em que o livro é escrito, considerando inclusive aquele modelo de sociedade sobre o qual eu comentei. Esse traço, inclusive, fez com que essa obra fosse proibida pela Inquisição poucos anos depois de as primeiras edições serem publicadas. Um dos alvos dessa crítica são os clérigos, isto é, os membros do clero, da igreja. Em Lazarilho de Tormes, os clérigos compõem a maioria dos amos do Lázaro. E nessa narrativa, quanto mais elevado é o status do clérigo na hierarquia da igreja, mais corrupto ele é. Um exemplo de personagem assim é o buleiro. O Lázaro começa a contar sobre esse buleiro da seguinte forma: quis minha sorte que topasse com o quinto amo, que era um buleiro, o mais esperto e desavergonhado de todos. Foi o maior vendedor de bulas que jamais vi, não espero tornar a ver, e nem creio que alguém haja visto igual, porque tinha modos muito especiais e inventava as formas mais sutis para vendê-las. Abrindo aqui um parênteses, buleiro era um funcionário da igreja que levava bulas do Papa ao povo, por isso o nome buleiro. Bulas aqui seriam cartas escritas pelo Papa concedendo graças e indulgências, e o povo, por essas bulas, davam contribuições à igreja. Então, grosso modo falando, é como se os fiéis estivessem comprando o perdão da igreja pelos próprios pecados, claro que temporariamente. Para fechar aqui esse tópico da crítica aos clérigos, o livro Lazarilho de Tormes faz então uma denúncia da hipocrisia dos homens vinculados à igreja enquanto instituição. Dentro daquele modelo de sociedade do qual eu falei, excluíam-se alguns segmentos sociais, como o da burguesia, mas, por outro lado, defendia-se a ortodoxia católico-romana. A gente pode concluir, então, que os membros da igreja eram um grupo social favorecido. Portanto, é significativo que essa obra faça uma crítica tão mordaz aos eclesiásticos. Outro alvo da crítica desse livro é esse contexto no qual se valoriza muito mais a aparência do que a essência. Como não é possível trabalhar para ascender, não é viável trabalhar para ascender socialmente, um recurso para se dar minimamente bem nessa sociedade é aparentando ser, entre aspas, um homem de bem, isto é, um homem pertencente à nobreza. O personagem que melhor representa isso é o escudeiro, como eu já citei, além do próprio Lázaro, que até demonstra, em certo ponto da narrativa, uma capacidade crítica em relação a isso. Veja, por exemplo, o que o Lázaro pensa quando ele serve ao escudeiro. Ó Senhor, quantos desses deve haver espalhados pelo mundo, que padecem pela desgraça que chamam honra o que não padeceriam pelo Senhor? No fim das contas, esse Lázaro crítico acaba, por assim dizer, cooptado por essa dinâmica de hipocrisias. Por isso aquela história de ele comprar uma espada e uma roupa mesmo que usada para parecer um homem distinto socialmente. Essa obra estabelece ainda uma crítica que pode ser considerada a mais grave de todas. E aqui eu tenho que citar, finalmente, o estudioso no qual eu me baseei para elaborar o conteúdo desse vídeo, que é o pesquisador Mário Miguel Gonçalves. Ele escreveu o estudo crítico que se encontra ao final desta edição, da editora 34, que foi a edição que eu li, é uma edição bilíngue, e escreveu também duas outras obras que eu tenho comigo, que são o romance picaresco, da série Princípios, da editora Ática, e a saga do anti-herói, da editora Nova Alexandria. Enfim, o Mário Miguel Gonçalves diz que o mais grave é o fato de o Lázaro perder a capacidade de se perceber como membro dessa sociedade corrompida que ele mesmo denuncia ao longo da sua narrativa.
Conforme o Lázaro vai se aproximando do fim da sua narrativa, o leitor pode perceber uma crescente adequação dele em relação a esse mundo corrupto e de meras aparências, sem que ele revele se dar conta disso. A prova maior disso é o fato de ele servir para camuflar as relações clandestinas entre um arcipreste e sua criada. A propósito, o trechinho que eu li no início deste vídeo é um pensamento do Lázaro de antes mesmo de se tornar guia do cego. Ele observa que há pessoas que não enxergam a si mesmas, mas ele próprio não enxerga a si mesmo, não enxerga a condição na qual ele acaba desembocando. Usando as exatas palavras do pesquisador Mário Miguel Gonçalves, nesse processo de alienação de Lázaro reside o sentido crítico mais intenso do romance. O Lázaro acaba se integrando na sociedade corrupta que ele denuncia, ainda que o preço disso seja ele mesmo se corromper. Ao falar de Lazarilho de Tormes, eu não posso deixar de comentar um aspecto essencial dessa obra, que é o fato de ela ser o primeiro romance picaresco. Na época de publicação desse livro, o termo pícaro servia primeiro para designar rapazes ajudantes de cozinha e depois passou a ser usado também para indicar rapazes desempregados ou que estivessem no subemprego e que, portanto, precisariam recorrer à própria astúcia para conseguir sobreviver. Com o surgimento de Lazarilho de Tormes e de outras obras parecidas, como Guzmán del Farate e La vida del Buscón, o termo pícaro passou a designar também esse tipo de protagonista, que, estando em desvantagem socialmente, precisa lançar a mão da esperteza para conseguir se manter. Eu não vou me deter aqui a falar com profundidade do romance picaresco, porque o objetivo deste vídeo é tratar exclusivamente de Lazarilho de Tormes. E para falar de romance picaresco, eu precisaria falar de outras obras posteriores, e acho que o foco se perderia. Mas acho que o que pode ficar aqui é um ponto em comum que há entre os romances picarescos, sobretudo os romances picarescos espanhóis clássicos, ou seja, Lazarilho de Tormes, Guzmán del Farate e La vida del Buscón, que eu já citei, que é o forte caráter de sátira social, que tem como alvo a forma de ascensão social aceita numa sociedade que rejeita com força a burguesia e na qual o parecer tem mais valor do que o ser. As características da picaresca, como também é chamado o romance picaresco, podem ser encontradas em muitas outras obras publicadas mesmo séculos depois de Lazarilho de Tormes, em países distantes da Espanha. Pensando aqui na literatura brasileira, duas obras muito conhecidas e em relação às quais se costuma falar de proximidade quanto à picaresca, são Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, publicada em 1853, e Macunaíma, de Mário de Andrade, publicada em 1928. No caso de Memórias de um Sargento de Milícias, foi o Mário de Andrade, aliás, que classificou o personagem Leonardo como um pícaro. Para o crítico literário Antônio Cândido, no entanto, no seu famoso ensaio Dialética da Malandragem, o Leonardo não seria um pícaro aos moldes da tradição espanhola, da tradição espanhola, mas seria o primeiro malandro da literatura brasileira. O Mário Miguel Gonçalves concorda com Antônio Cândido que o Leonardo não seria um pícaro perfeitamente alinhado à picaresca clássica espanhola, mas em vez de usar o termo malandro, ele usa o termo neopícaro. O que diferenciaria nesse caso o pícaro clássico espanhol do neopícaro seria a sociedade a qual ele pertence. A sociedade enfrentada por Leonardo de Memórias de um Sargento de Milícias não é a mesma enfrentada pelo Lázaro de Tormes. Ou seja, a dinâmica do contexto é outra, embora haja uma essência que une esses dois personagens. Assim, a gente também poderia ler Macunaíma. O personagem Macunaíma também seria um neopícaro. E para não me alongar demais nesse tópico em relação à proximidade de Macunaíma com Lazarilho de Tormes, o que eu queria destacar unicamente aqui é o fato de que, se por um lado Lazarilho de Tormes rompe com as novelas de cavalaria, na medida em que desidealiza aquele herói cavaleiresco, apresentando como protagonista um anti-herói, Macunaíma também rompe com o indianismo romântico em voga no século XIX.
Há muito mais coisas para se falar sobre Lazarilho de Tormes, sobre o romance picaresco e sobre as influências do romance picaresco na literatura mundial. Obviamente não tem como eu tratar de tudo aqui, então fica a minha forte recomendação para que você leia Lazarilho de Tormes. Eu li nesta edição da editora 34, que eu recomendo. É uma edição bilíngue, então você pode ler de um lado em espanhol, do outro em português. Além de trazer o excelente estudo crítico do Mário Miguel Gonçalves, sobre o qual eu já falei, traz também ao longo de toda a narrativa várias notas de rodapé que certamente vão auxiliar você a compreender com mais profundidade essa narrativa, para além do que eu já falei aqui. Bom, eu fico aguardando então a sua curtida, por causa de esse conteúdo ter sido interessante para você. Aguardo também o seu comentário para que a gente discuta um pouco mais sobre essa obra que tem uma relevância imensa para a literatura mundial. Um beijo e até a próxima. Coração.